seja bem-vindo ao nosso canal Estética Live. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. É rapidinho, simples, não dói nada, tá? Assim você consegue receber mais atualizações sobre conteúdos na área da estética, tá bom? Então hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana que também é bem procurado em clínica de estética, que é sobre o melasma. E quem está aqui com a gente hoje para falar sobre isso é Cristiane Leão. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, a gente vai conversar bastante hoje. Vai sim. Gente, Cristiane, eu vou ler aqui porque é um pouquinho longo. Cristiane Leão, ela é farmacêutica esteta, ela é esteticista, professora de pós-graduação, especialista em estética facial e tem o consultório próprio dela aqui no Rio de Janeiro, aqui né? No Rio de Janeiro. Onde ela atende aí as clientinhas dela que tem os problemas faciais. Cris, então, o melasma ou hipercromias em geral, né? Ela é muito procurada no consultório, principalmente no seu, né? Muito procurado. A gente tem uma demanda muito grande e, assim, é a segunda maior queixa dentro de uma clínica de estética, dentro de um consultório dermatológico, são as hipercromias. E isso é bacana da gente entender. Primeiro porque a gente tem alguns tipos de hipercromia. Sim. E entender a diferença desses tipos, não só para o profissional da estética, mas também para o consumidor, né, para quem é cliente. É bacana da gente diferenciar cada um deles. Vou dar algumas dicas para a gente diferenciar. E contar para vocês algumas novidades que a gente tem aí de tratamento. Então, se a gente pensar de uma forma bem fácil de todo mundo entender, eu tenho 4 tipos de hipercromia. Eu tenho as melanoses solares, sim, que há um tempo atrás tinha a denominação de lentigo solar. São manchinhas acastanhadas. A gente explica que elas parecem confetes. Algumas pessoas confundem com as sardas. E eu sempre brinco em sala de aula. Sarda é aquela pessoa que nasceu sardenta, ou seja, a criança que era sardenta. Isso é sarda ou é félide. É genético. Isso é genético. Se eu não tinha essa sarda quando criança e passei a ter depois de uma certa idade, isso é melanose solar. Ah, legal. Isso é uma dica. E a melanose solar, o nome já diz, ela é causada pelo excesso de sol. O segundo tipo seriam os melasmas, né? Que também tinham o nome antigamente de cloasma, muito associado à gestação. Hoje a gente já sabe que não é somente a gestação que causa o melasma. O melasma está muito relacionado com questões hormonais, por isso talvez a gente associasse tanto à gestação. E essas questões hormonais, elas podem ser de diversos tipos, como, por exemplo, o estresse, que gera um hormônio chamado cortisol, como, por exemplo, distúrbios intestinais, que geram alterações hormonais muito importantes, o uso de alguns métodos contraceptivos, que geram distúrbios hormonais, problemas na tireoide, problemas de diabetes, ou seja, hoje a gente entende o melasma como alguma coisa multifatorial. Por isso que o tratamento dele, né, o cuidado, a gente nem chama melasma de tratamento, a gente chama de gerenciamento dessa pele, porque ele realmente necessita de uma série de ajustes, né, que é como a gente fala. O terceiro tipo seria as hiperpigmentações pós-inflamatórias. Em geral, causadas por aquelas unhas, sim, nervosas que coçam a pele acneica, que não pode ver uma espinha, que gosta de espremer e muitas vezes não tem a técnica adequada e aí fica aquela mancha. E fica por muitos anos, né? Muitos anos. Na fase adulta, sim, continua, né? Quando eu recebo os adolescentes, eu falo para eles de uma forma bem clara, a acne vai embora. Mas essa unha, a lesão causada por essa unha, provavelmente você vai conversar com ela muitos anos no espelho, entendeu? E o quarto tipo, que hoje é uma tendência, a gente vem recebendo muitas pessoas no consultório, que é a hiperpigmentação das áreas íntimas, virilha, axila, região perianal. Então hoje a gente também tem a preocupação de manter a uniformidade da coloração dessas áreas
que há muito pouco tempo atrás era esquecida, mas que gerava extremo desconforto para quem possuía essa alteração de pigmento nessas áreas, sabe? Hoje a gente recebe muitas clientes. Então, para cada uma desses quatro tipos de mancha, a gente tem um tratamento que seria o mais eficaz. Isso que é bacana da gente saber. Então, assim, toda alteração de hormônios que existe, ele pode causar, então, uma mancha? Pode causar uma mancha. Inclusive, nesse momento, né, pós-quarentena, nesse momento de incerteza, pandemia, enfim, que a gente está vivendo agora, eu tenho recebido muitos relatos de pacientes, de amigas, até de profissionais da área falando: a minha mancha piorou. E aí a gente entende, essa pessoa já tinha ou uma propensão à formação de um melasma, e aí em função da ansiedade, do estresse, de noites mal dormidas, da alteração da alimentação, olha como intestino, sono, estresse gera a piora ou o aparecimento de uma nova hipercromia na face. É bem complexo. É muito complexo e muito interessante, né? Aprender e estudar sobre isso, né? Imagine na hora de estudar ali fisiologia e tudo, como é que é formado tudo isso. A fisiologia da hipercromia, desculpa te interromper, é que eu realmente me empolgo com esse assunto, porque é um dos que eu mais gosto dentro da estética, né? A fisiologia da formação da mancha, ela é uma fisiologia complexa, e ela é complexa não só pelos múltiplos fatores que influenciam, mas ela é complexa porque ela envolve 3 células da nossa pele muito importantes, que são os queratinócitos, os melanócitos e os fibroblastos, ou seja, a mancha ela está relacionada com as 2 camadas da pele. O melanócito, ela se interliga com as 2 camadas, que é a epiderme e a derme. Um outro motivo que essa fisiologia ela é mais complexa é porque eu tenho fatores de crescimento muito envolvidos, eu tenho um hormônio que se chama hormônio estimulante do melanócito muito envolvido, eu tenho substâncias de um processo inflamatório envolvido. Olha quanta coisa é envolvida para a gente ter o aumento da síntese de melanina, que é o pigmento da nossa pele. Sim. Que assim, que eu acho que é importante a gente ressaltar para todo mundo que vai assistir o nosso vídeo, é que nesse exato momento, todos nós estamos produzindo pigmento. Faz parte da nossa fisiologia natural fazer a formação dessa proteína, né? Dessa proteína que gera cor na nossa pele. A diferença entre este pigmento e aquele que está concentrado fazendo a formação de uma mancha, primeiro, é a quantidade, ou seja, gera-se mais pigmento, e segundo, a capacidade dessa pele de fazer a suspensão homogênea desse pigmento na superfície da pele. Isso é que é importante. Então, conhecendo isso também, a gente consegue melhorar esse aspecto inestético da pele. Legal. Você falou uma coisa aí que... Como que estão os estudos, na verdade, hoje em relação a isso, né? Por exemplo, você falou da parte da derme, né? Que ele também, além de estar na epiderme, ele também está na derme. Sim. Que é um pouco mais profundo, né? Porque a gente sabe que os melanócitos, eles estão ali na epiderme, ali na camada basal, né? Sim. Como que ele está também na derme? Então, na verdade, existem estudos recentes mostrando que esse melanócito, ele sofre algumas alterações. Sim. A primeira delas é a migração da síntese da melanina. A gente tem 2 tipos de melanina. A eumelanina, que é uma molécula bem grande e ela é insolúvel na nossa pele. Então, o que isso significa, né? Quando ela é formada em maior quantidade, ela tem um pigmento mais acastanhado, mais alaranjado. Quando ela é predominante na nossa pele, todo aquele pigmento formado, ele é captado, fagocitado pelo queratinócito e chega na nossa pele. Sim. Quando a gente tem um processo inflamatório muito intenso,
por todos esses motivos que a gente já falou, a gente migra a formação da melanina para um outro tipo de melanina que se chama feomelanina. E a feomelanina, ela é um pigmento insolúvel. O que isso significa? Parte deste pigmento migra para a derme e não é fagocitado, não é capturado pelo queratinócito e chega na superfície. Sim. Ele chega na derme. E aí a gente tem o que a gente chama de melasma resistente, né? Que é muito difícil de ser tratado porque eu tenho uma camada de difícil acesso, que é a camada dérmica. Um outro ponto importante é que já se tem a comprovação científica disso, que quando essa célula, que nada mais é que uma célula arredondada, cheia de dendritos, ou seja, parece um polvo, né? Vai subindo, cheio de bracinhos. Quando ela é muito agredida, e aí entram os procedimentos a laser, procedimentos de peelings muito agressivos, o que essa célula faz para se proteger? Isso é que é muito importante. Ela migra esses dendritos para a derme. Então, ela também libera porções dessa fabricação de pigmento também para a derme, gerando manchas muito mais difíceis da gente tratar. Por isso que a gente escuta assim, mas eu já tentei de tudo e a minha mancha não diminui, sempre volta, enfim, por isso. Que ela é mais complexa, né? Mais profunda de se tratar, exatamente. Né? Falando mais assim sobre o melasma, que eu acho que a maioria das pessoas... É o pânico de todo mundo. Se preocupa demais porque mexe muito com a autoestima da pessoa também, Sim. né? E tem pessoas que têm a mancha muito evidente no rosto, Sim. né? Fica bem escuro. Como que a gente consegue identificar quando é melasma mesmo? Então, o melasma, diferentemente da melanose, que eu até falei Sim. que era aquele confete, o melasma, a gente diz que parece um borrão. É como se tivesse jogado uma tinta na face da pessoa. Então, é uma mancha que eu não consigo ver aonde ela tem começo e aonde ela tem fim. Em geral, pela característica do pigmento que forma esse melasma, ele é de tonalidade mais amarronzada, mesmo em fototipos mais claros. Quando a gente coloca numa lupa, a gente percebe que ele é bem mais marrom do que castanha. Por quê? Porque ele tem muito mais feomelanina do que eumelanina. Então, o melasma pensa sempre numa mancha que não tem borda, né? É uma mancha difusa que a gente chama, tá bom? Entendi. Acho que fica fácil agora de todo mundo ver. Já dá para entender, né? Agora sim, como todo mundo quer saber sobre tratamento, Sim. né? Qual que é o tratamento que você acha que é o mais indicado, assim, que é mais eficaz para o melasma? Então, essa talvez seja a pergunta mais difícil da nossa conversa. Por quê? Primeiro, o tratamento para qualquer mancha, ele precisa ser personalizado para aquele cliente, baseado em múltiplas informações Sim. que essa pessoa vai nos dar. O que a gente tem hoje? A gente tem o microagulhamento, mas não como se fazia antigamente, um microagulhamento que sangrava a pele da pessoa, um microagulhamento que lesionava. Não, um microagulhamento que a gente chama de drug delivery, Sim. ou seja, entregar dentro da pele, com lesões muito suaves, mas entregar dentro da pele substâncias que vão fazer a degradação desse pigmento. E hoje a gente tem 2 ativos que assim, estão com resultados extraordinários para o melasma. Um é o ácido tranexâmico. Sim. Apesar desse nome ácido, ele é um ácido que não queima a pele, ele é um ácido que não é pH dependente, então ele é extremamente seguro e o profissional habilitado, conhecedor da técnica consegue fazer. O outro é um peptídeo chamado TGP2, também é um ativo que a gente encontra em cosméticos, na farmácia, em algumas lojas especializadas, mas ele, sob a forma de drug delivery, ou seja, no microagulhamento, ele consegue fazer com que diminua a migração dessa melanina formada. E a gente tem hoje, que é um lançamento muito recente, uma substância chamada cisteamina,
que foi lançada no American Academy of Dermatology do ano passado, que é o Congresso Mundial da Dermatologia, que é um peeling não inflamatório, porque o grande segredo para o tratamento do melasma é não inflamar esta pele, tá? E a cisteamina, ela tem apresentado tratamentos muito bem sucedidos. E aí, como a estética, ela vai sempre além, né, um pouquinho, a gente hoje associa tanto o microagulhamento com esses ativos, tanto o peeling de cisteamina com o laser de baixa potência, porque ele tem alto poder anti-inflamatório e recaptador de radicais livres, e o LED azul, que também é um anti-inflamatório importante e um fragmentador proteico que a gente sabe que funciona super bem. Então a gente associa técnicas de microagulhamento, cosmetologia e eletroterapia, múltiplas funções para poder conseguir um bom resultado na hiperpigmentação, principalmente no melasma. E não adianta. No caso do melasma, vale aquela frase, o menos é mais. Quanto mais devagar, quanto mais o tratamento é progressivo, não é lento, essa palavra não existe, mas quanto mais progressivo ele for, mais o resultado é positivo, mais o resultado é duradouro. Porque o que mais eu escuto no consultório, a maior queixa que eu tenho é eu fiz o tratamento, a minha pele ficou ótima, daqui a muito pouco tempo piorou tudo de novo. Por quê? Porque provavelmente ela foi agredida e aí ela teve uma resposta fisiológica no sentido de refazer aquele sistema todo ali para repor aquele pigmento. Tem que ter muita paciência, né? Quem está cuidando de melasma, a pessoa tem que ter paciência e esperar o momento, né? Sim, e seguir as nossas orientações, né? Porque a gente sabe que tem todo um cuidado, né, com o melasma, né? Como é uma coisa muito difícil de tratar, mesmo com todos os recursos que existem hoje, se a pessoa não for disciplinada tão bem para isso, sim, ela não vai conseguir ter o resultado bom, né? Assim, então eu acho que a estética hoje, ela é uma, assim, ou o paciente e o profissional se casam, né? E assim, fazem as coisas juntos, em qualquer área, não só na estética facial, mas na estética corporal. Eu sempre falo assim, se o paciente que quer fazer tratamento de mancha, seja qualquer tipo, a gente fala muito do melasma porque acaba sendo o que mais as pessoas conhecem, e a pessoa, por exemplo, não usa o fotoprotetor de forma adequada, esquece, não adianta nem tratar, entende? Se a pessoa não entendeu ainda que determinadas rotinas dela, ela simplesmente vai precisar ou não fazer, ou fazer esporadicamente, como, por exemplo, usar secador de cabelo, como, por exemplo, usar o forno para cozinhar, ou se expor ali ao vapor, não fazer sauna, entende? Então, uma série de coisas que a pessoa precisa deixar de fazer ou fazer o mínimo possível para que ela tenha bom resultado, senão realmente não adianta nem tratar, entende? E você falou do fator de proteção, né? A gente sabe que tanto a pele branca, né, o fototipo baixo, quanto o alto precisam de fotoproteção. A pele negra precisa também, né? As pessoas acham que porque ela tem um fototipo maior que não precisa, porque ela é mais resistente, mas é pelo contrário também, não é? Ela precisa se proteger. Precisa igual. Na verdade, a pele negra, ela é uma pele que tem mais pigmento, mas ela é uma pele extremamente reativa. Então, ela pigmenta. Ela, qualquer agressão, o que ela sabe fazer? Pigmentar. Então, ela precisa de fotoproteção, sim. E eu digo hoje que não tem mais motivo para não usar filtro solar. Porque a gente tem filtro solar de todos os tipos, de todas as tonalidades, com base, sem base. A gente tem texturas diferentes, com texturas diferentes, fluidas, cremosas, enfim. Então não tem por que não utilizar, sabe? E eu sempre falo isso. A gente tem dois grandes vilões para a pele. O vilão externo é o sol e o vilão interno é o estresse. Se a gente consegue, estresse fica mais difícil da gente minimizar, né?
mas se a gente consegue minimizar o dano que o sol faz, já é perfeito. Já ajuda bastante, já ajuda né? muito, muito. Falando de ácido, por que eu vou te perguntar sobre ácido? Porque a gente vê muitas pessoas perguntando no canal sobre o ácido, né? Como que funciona, os cuidados que precisam ter, né? Para profissional e para pessoa também que quer fazer o tratamento, qual é o ácido mais seguro? Então, essa resposta eu não consigo te dar. Não? De jeito nenhum. Por que eu não consigo te dar? Seria até irresponsável da minha parte, né? Porque a gente tem uma gama de ácidos imensa. Cada uma para um tipo de situação diferente. O que eu posso te dizer é, a função do ácido é diminuir a espessura da pele. Então vamos pensar junto. Para a gente diminuir essa espessura, eu estou lesionando, eu estou gerando um processo inflamatório, eu estou gerando uma descamação. Então o cuidado número 1, fotoproteção. O cuidado número 2, reidratar essa pele. Sim. Porque se eu utilizo um ácido que descama, que deixa essa pele sensibilizada e eu não reidratar, eu posso ter a piora não só da mancha, mas de várias outras coisas. E o que eu posso te dizer hoje também, que é uma tendência mundial, de novo, menos é mais, são peelings cada vez menos descamativos. A gente, há muito pouco tempo atrás, eu estou falando aí de 5, 8 anos atrás, a tendência era que a gente descamasse essa pele bastante. Quanto mais pele saísse, mais a gente achava que estava cuidando. E aí, qual o dano que isso traz? Né? Uma desidratação, um afinamento severo dessa pele, a perda de substâncias e de elementos da pele que fazem a função barreira. Sim. Então, hoje já não é mais tendência. A tendência é que a gente descame cada vez menos. Por isso que eu digo, não tem um ácido, tem um conjunto de substâncias, dentre eles os ácidos, que conseguem trazer harmonia nessa pigmentação da pele. O que a pessoa faz de errado, por exemplo, que pode dar um efeito rebote? Esse assunto do efeito rebote tem sido muito discutido, né? Mas, por exemplo, uma coisa que a pessoa faz de muito errado é se expor ao calor. Eu não estou falando do sol, porque aí é meio óbvio, né? Mas muita gente desconhece o quanto o calor do banho quente, por exemplo, no sul, nos lugares mais frios, o calor de uma lareira, o calor de um secador, o quanto isso é danoso para uma pele que tem a tendência a pigmentar excessivamente, tá? Então isso seria assim, tomar muito cuidado, muito né? cuidado. E durante o tratamento, esse cuidado também ou tem alguma outra coisa assim que a pessoa possa fazer durante o tratamento que ela deve tomar muito cuidado? Então, fotoproteção. Esse é o essencial, né? Esse é o essencial, tá? Assim, seguir as orientações, porque normalmente no tratamento, Thelma, a gente indica que ela utilize um produto home care também, né? Um produto para cuidado em casa. Um sabonete específico para a pele dela, que também não vá fazer uma higiene agressiva, um creme ou, enfim, um produto cosmético que seja adequado para o tipo de pele dela, que faça essa reidratação associado a esse clareamento. Em geral, o uso de antioxidantes, já que a gente sabe que, independente do tipo de mancha, ela está relacionada com o radical livre. Enfim, assim, o profissional, ele tem um trabalho, muito estudo e muito trabalho para poder cuidar dessa pele, e o cliente tem que fazer a parte dele em casa com capricho, eu falo, né? Não adianta ele esperar só do profissional, né? Não, a gente não consegue. Seria Sozinha, maravilhoso, seria maravilhoso. Sozinha não dá, né? Cristiane. Não, Cris. Afinal, melasma tem cura? Não, melasma tem Não? gerenciamento. Que é o que você falou lá no começo, Exatamente. né? E aí, o que é esse gerenciamento? Porque assim, a gente fala não, aí fica todo mundo, não é isso. Já me deu uma batida aqui. O que acontece? Como que eu sei que eu tenho melasma? Eu olho no espelho
e eu vejo aquela tonalidade diferente do meu fototipo, diferente do tom natural da minha pele. Quando a gente fala gerenciamento, é que eu vou conseguir clarear aquela mancha que já existe, uniformizar, essa que é a grande sacada do tratamento de mancha, uniformizar o tom desta mancha com o tom natural da minha pele, a ponto que eu olhe e aquela mancha não seja tão saliente, tão perceptível assim. O que eu oriento as minhas clientes? Eu falo para elas, vamos combinar uma coisa. Após o nosso tratamento, ao longo do nosso tratamento, você vai ter a opção de usar filtro solar com base ou sem base. Isso é gerenciamento, é você não precisar esconder a mancha. Ela está tão suavizada dentro do teu fototipo natural que você consiga conviver com ela de uma forma harmônica. Pronto, a gente chegou no nosso objetivo. Agora, dizer que uma pele hiperpigmentada ficará completamente sem mancha, a gente não tem como fazer essa afirmativa, entende? Dá para harmonizar, mas sumir totalmente? Não, a gente não tem como falar disso, principalmente em se tratando de melasma. Cris, que dica que você dá para as pessoas que estão fazendo tratamento agora ou que querem fazer ou estão procurando fazer tratamento, né? Quando ela chega numa clínica de estética, procura desse tratamento, o que ela deve ficar atenta, por exemplo? Então, a primeira coisa que a gente precisa, que o cliente precisa entender é que ele tem que procurar profissionais que sejam capacitados nessa área. Sim. Tá? Pessoas que realmente estudem do assunto hiperpigmentação. Isso é muito importante. Olha quanta coisa a gente conversou aqui, né, em tão pouco tempo. Então, isso é fundamental. Segunda coisa, o cliente precisa saber o que será feito na pele dele. Porque eu recebo muitas vezes pessoas que vêm de outros tratamentos e quando eu questiono, mas qual ácido usaram? Qual o aparelho usaram? As pessoas não sabem. Né? E a terceira coisa, que aí é uma dica assim, de ouro, questione como a pele vai ficar após o procedimento. Se ela ficar vermelha, né, com eritema, edemaciada, com inchaço, sensibilizada demais, bota o pé no freio, porque isso seria a geração, né? Eu estaria gerando um processo inflamatório muito intenso e aí eu poderia ter o tal do efeito rebote. Sim. Ou a piora com o tempo. Então, assim, melasma, especialmente melasma, é um tratamento progressivo. Não tem outro jeito, entende? Entendi. Acho que vocês entenderam também. Os cuidados que a gente precisa ter no tratamento, né? Ficar atento aí quando for procurar um profissional habilitado, como a Cris falou. Sim, isso é muito importante. Conversar com esse profissional, ver se ele está apto a fazer esse tratamento em você, porque é um assunto, é um tratamento um tanto quanto complexo, né? Como a Cris falou. Bom, gente, então é isso. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, adorei. Fico falando de mancha que horas. Né? Então é isso. Eu quero que você volte depois vocês falem aqui nos comentários, se vocês querem também, a gente falar sobre estética íntima. Vamos falar. Que é um assunto muito procurado também, né? Muito. Antes eu acho que era um tabu, hoje já não é tão mais, Tá melhorando. Tá melhorando, né? A gente vai falar sobre estética íntima, mas vocês podem falar aqui se vocês querem ou não falar sobre isso, né? Tá bom. Cris, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi muito legal. Eu entendi bastante coisa agora sobre esse assunto. Dá pra gente. Ficou algumas coisas. Sim. E aí a gente se vê, então, gente, numa próxima aí, com outros vídeos, com outros conteúdos, e a gente espera a Cris uma outra vez aqui também. Vai ser um prazer. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.